Olá, amigas e amigos da TVCI, também do YouTube. No TonyCast de hoje, a gente conversa com a Guarda Civil Municipal, Márcia Garcia. Ela já é da primeira turma da Guarda Civil e ali ela exerceu várias funções que vai contar pra gente a partir de agora. É pedagoga, é uma pessoa envolvida com a sociedade, com a política, gosta de política e hoje é a nossa convidada aqui. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Tony. Uma grande satisfação, agradeço o convite de estar participando aqui com você. Prazer é nosso. E já temos uma estrada, né, na imprensa de Paranaguá desde, acho que 17, 18 anos atrás. Grande, bem grande. Eu estou há 25 na Guarda. 25 anos, é da primeira turma. Desde 99, primeira turma da Guarda. O que as funções que você já exerceu na Guarda Civil? Então, na Guarda a gente iniciou em 99, não sabia direito o que ia ser, né? Quando o prefeito Mário Roque colocou, era para cuidar de praças. Quando a gente começou o curso, veio a polícia militar e a gente viu que ia ser mais pegado o negócio, né? Com armamento e tudo. Iniciei na Guarda como supervisora, mais tarde estive como diretora do Demutran, antes de diretora na coordenação pedagógica. A gente fazia as palestras. Você é pedagoga escolas. também? Eu sou pedagoga de formação e foi a minha primeira oportunidade já por causa da faculdade, né? Um ano depois, fui convidada a estar diretora do Demutran, onde fiquei mais de 2 anos como diretora, quando tinha o perto, todo aquele trabalho que era, né? E logo em seguida, 2011, Tony, veio a enchente. Isso. Eu estava diretora do Demutran, como o nosso setor tinha 3 viaturas novas, nós demos o suporte para ir nas colônias e tal. Passado todo esse período, me tiraram do trânsito e me convidaram para organizar a Defesa Civil. Então, até fiz uma pós-graduação em Defesa Civil, que gosto muito dessa área também. Ainda sou voluntária lá e na Guarda, como diz a frase, Defesa Civil somos todos nós. Na hora de uma enchente, de uma chuva, a gente está também... Solidariedade em primeiro lugar. E na Guarda a gente está para também auxiliar o setor, que nós somos nessas últimas chuvas, fazer o levantamento de alguns bairros também. E logo depois disso, fiquei chefe das motos também, setor de motociclistas. Adoro a parte Manda do bem de moto, é, Márcia? Sou motociclista. Olha. Motociclista, não é motoqueiro. Isso. Né? A grande diferença. Verdade. Sou motociclista e gostei muito, a gente fazia fiscalização, tudo. E depois comecei a organizar a Patrulha Maria da Penha em 2019, final de 2018. Que está até hoje. Quando o prefeito, na gestão, me chamou, Márcia, queria que você estivesse no comando. Eu, assim, um pouco, mas eu comecei a organizar a patrulha, né? A gente já fez treinamento. Não, pode ficar nos 2. Então, eu fiquei 2 anos e 10 meses como coordenadora da patrulha com a minha equipe e também no comando geral da Guarda Civil Municipal. Que legal. Então, foi todo esse caminho. E hoje saí do comando, claro, e continuo na Patrulha Maria da Penha, que é, vamos dizer, a menina dos olhos, um projeto que a gente todo dia muda, a lei muda, todo dia temos mulheres nos procurando para orientação, e é muito mais que isso. Eu falo para a minha equipe que nós somos aplicar a lei, né, que são as medidas protetivas de urgência. A Patrulha Maria da Penha foi criada para isso, para acompanhar as medidas protetivas. Só que a gente faz muito mais do que isso, né, Tony? A gente ampara, a gente acolhe, a gente orienta essas mulheres. Qual é a estrutura que tem a patrulha hoje? Hoje nós somos em 6 mulheres. Há 2 anos... Tem uma viatura? Tem uma viatura padronizada, né? Com Patrulha Maria da Penha. É até bom falar, porque às vezes a gente estava num bairro e meliantes falaram, não, essa viatura aí tá tudo bem, porque sabem que é para dar apoio às mulheres. Então, assim, mas uma viatura caracterizada nós armados, o risco é o mesmo, né? Mas a estrutura hoje, estamos com uma sala na Casa da Mulher Parnanguara, nós estamos lá, nossa sala, o administrativo, processos,
Então somos em 6, eu e mais uma no ADM, mas também vamos para o operacional, e 2 duplas que fazem as visitas. Nossa ideia é aumentar o efetivo, já solicitei ao secretário, ao prefeito e com certeza vamos conseguir isso. Mais uma viatura para a gente poder dividir a cidade e atender mais mulheres ainda. Agora, eu ia te fazer uma pergunta, eu vou te fazer, mas de alguma maneira você já respondeu. De todas as áreas que você atuou na Guarda Civil, qual a que você mais gosta? Eu acho que você respondeu. Já me identifiquei como a Patrulha Maria da Você Penha abre mão de mesmo. ser a comandante-geral para cuidar desse setor. Abro, com certeza. Porque, assim, num comando geral, você tem que atender todos os setores e, às vezes, você não dá conta de tudo isso. E é uma responsabilidade muito grande. E você não vai agradar todo mundo, né? Porque em certas situações você tem que tomar decisões que não agradam. Você já teve algum enfrentamento com algum homem que você teve que mostrar autoridade? Com certeza. Você teve algumas situações que eu me lembro, se não me engano foi você que interpelou uma pessoa aqui no centro que estava se fazendo de cadeirante, e você fez um milagre. Me você fez ele andar. Muito tempo. Você fez o cadeirante andar. Me chamaram muito tempo de irmã que faz Márcia. Irmã Márcia, porque o cadeirante a gente sabia do histórico dele e a gente, uns dias antes, tínhamos abordado. Ele estava numa barraquinha atrás do Pombal. Olha só. Nós fomos até lá, levamos a mulher para cuidar dos médicos e ele estava lá, ele estava andando normal. Tranquilo. E foi nessa visita à esposa dele na UPA que ele pegou essa cadeira. Ah, que malandro, então, a gente hein? já sabia. Já era um crime, né? Um furto. Já um furto. Quando eu abordei, eu já sabia. Você vê. Né? Porque a gente nunca Ou seja, não só revelou, como recuperou a cadeira. Recuperamos a cadeira e fomos devolver. E ele foi para a delegacia. Mas, assim, tem muitas situações. Qual foi a mais grave que você teve que enfrentar? Bom, na guarda em si teve muitas situações de morte, local de crime, enforcado com arame. Que você tenha sofrido algum risco? Risco foi interpelar um meliante correndo, ele com uma faca, ele podia correr por meu lado, né? Estava com a arma na mão, só que como ele correu, ficou de costas, você não tem, né? E ele não me ameaçou, não veio para cima, porque a arma realmente é para isso, para tua defesa ou de outros. Só que ele pulou no Rio Tiberê e nós com outra viatura pegamos ele lá do lado de lá, então não teve risco. A entrada também numa distribuidora onde o cara estava escondido, tua adrenalina vai a 1000, né? Então, estando na viatura, eu fiz o curso de ROMO, fiz o curso de operações especiais na UCOT, operações táticas. Então, a gente sabe os riscos que tem. Defesa pessoal, você tem noção de defesa pessoal? Defesa pessoal eu fiz capoeira, karatê e muay thai. Eu sou segundo Krong de Muay Thai. Se tiver que imobilizar alguém? Se tiver, a gente fez cursos de algemamento também, com 2 pessoas, com 1 pessoa. Então, a gente tem que treinar. O lema é esse. A Guarda Civil, ela faz igual a PM, por exemplo, que coloca na equipe de trabalho um homem e uma mulher, ou se trabalha... Bom, na patrulha são 6 mulheres. Na patrulha... Mas no dia a dia aqui da cidade, como é que é? No início, eu vou te falar que a patrulha... No treinamento que nós tivemos, um homem e uma mulher. Mas com a experiência e o atendimento às mulheres, a gente viu que esse homem na equipe constrangia um pouco essa mulher. Ela não ficava à vontade. Muitas vezes a gente vai visitar, essa mulher está de pijama, está de roupas íntimas, ou está muito frágil, que não quer falar perto do homem. Então, eu decidi ficarmos só mulheres. Só que assim, só mulher... Nós temos o mesmo treinamento que os homens, nós temos nossa academia. Arma, Spark, não temos a força de um homem. Quando há descumprimento... Mas tem a técnica. Quando tem descumprimento de medida, que o homem está lá no local, sempre vai uma outra viatura de apoio com a gente. Nunca vamos enfrentar... Que a arte marcial fala muito nisso. Que é a técnica contra a força, né? Você usa a força do oponente para aplicar um golpe nele. E além da técnica, a abordagem, a palavra, nunca precisei usar força até hoje. Claro, precisei de um que empurrou a mãezinha velhinha caída no chão.
Claro que foi uma Spark Meu nele, Deus né? do céu. E teve um momento da Guarda Civil que foi um período difícil que eu acompanhei, que era a questão do armamento, que pode usar, não pode usar, pode usar, não pode usar, e nisso a Guarda Civil ficou desarmada por um bom período, né? Você Isso. usava só o quê? Cacetete, tonfa? E a Spark também, né? Uhum. Foi um período onde tinha que regulamentar ouvidoria, corregedoria, essa parte toda burocrática, logística, mas foi tudo organizado. Hoje nós estamos armados. Essa época foi Todos os difícil. guardas são armados ou não? A maioria, porque temos como a Qual é a PM, tem exigência? testes Aham. psicotécnicos e nós temos a requalificação todo ano. Uhum. Tem que passar pela academia, tem que ficar lá, tem que treinar. E o lema é treinar sempre, Uhum. sempre treinar, porque você fica. Se você não treinar, se você não fizer, você cola. O Uhum. chamado que a gente cola, não sabe o que fazer. Uhum. Então tem que treinar para saber exatamente o que vai fazer. Treinamento é o que você tem, porque são todas essas medalhas que você tem no peito. Isso aqui Parece um general. chama-se brevet. Aham. Brevet é cada curso feito. Uhum. É uma honra ter, né? E eu disse para você antes da gente começar, as crianças, mesmo adulto no supermercado, veio me perguntar o que Uhum. era. Então você tem que explicar que aqui foi a Patrulha Maria da Penha em Curitiba, a Spark, Polícia Comunitária, que a gente fez uma semana aqui Uhum. na SEAP, que veio o pessoal da Senasp, da Secretaria Nacional de Segurança de Brasília. Então são cursos muito bons e hoje nós temos a honra de ter nossa academia, Uhum. que faz a coordenação de cursos até para outras guardas, né? Guaratuba fez Sim. aqui com a gente. Pontal também não? Pontal também. Dentro da guarda nós temos vários instrutores. Eu sou de Maria da Penha, tem defesa pessoal, combate a incêndio e socorro. Temos vários instrutores, Uhum. tiros, né? Na academia nós temos 3 pela Polícia Federal, que estão capacitados para dar os cursos para nós e para outras guardas. Márcia, vamos te interromper um pouquinho. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, já voltamos. Seguindo aqui com a Márcia Garcia, Guarda Civil Municipal, que desenvolve várias outras atividades, continuando aqui com o bate-papo. A gente observa que todas as forças de segurança têm pessoas envolvidas, vocês, que acaba tendo problemas psicológicos, né, que são afastados para fazer treinamento, para fazer tratamento. E tem alguns, como em outras forças de segurança, que acaba caindo, se envolvendo com drogas. Exato. Quando acontece isso, qual é o sentimento de vocês? Porque vocês, de repente, trabalharam bastante tempo com aquela pessoa e quando você vê, ela está envolvida com aquilo que vocês combatem. Exato. E psicologicamente também, eu conheço alguns amigos da Guarda Civil que estão fazendo tratamento, porque o dia a dia de vocês, você consegue, com tudo isso eu quero chegar no final, você consegue separar a Márcia Guarda Civil da Márcia mãe, dona de casa? Você é uma mulher vaidosa, que eu sei. Você é bonita, você gosta de uma maquiagem, Estamos na academia. Você tá na academia que eu te acompanho, você vai toda estilosona. Quem vê você nesse uniformão aí com a arma na cintura, depois daqui a pouco você tá lá. Não me reconhece, Não, nem me cumprimenta. tá toda bonitona, tá toda gente estilosa. gosta. Você consegue separar tudo isso? Algum momento você sentiu que seria afetada a tua vida por conta da tua atividade profissional? Olha, eu tenho uma experiência muito grande. Eu estou há 6 anos só na patrulha, né? Então a gente vive muito isso. A minha equipe, eu sempre oriento que nós temos que ter um escape. A academia é um escape. Remar, como eu vou na Paraná Rua e lá a gente tem um grupo também. Você tem que ter um escape, você tem que conseguir separar isso. É difícil,
mas você tem que ter uma estrutura psicológica para estar atendendo essas mulheres. Se você tiver muito frágil, com algum problema, você vai chorar lá com elas, porque são problemas assim graves. Quando chega o processo que está o BO lá, é agressão, é violência psicológica, é todo tipo de chantagem, tem idosos. Nós temos medidas protetivas tanto de crianças, que recebemos também por maltratos, por abuso, como de idosos, de mães com dependentes químicos. Então, assim, você me fez duas perguntas, respondendo primeiro a minha parte. A gente tem que se fortalecer e, graças a Deus, eu consigo. Com 3 filhos, com um netinho já que eu tenho. Moro com a minha mãe, cuido da minha mãe, tem minha irmã, minhas irmãs, assim, você tem que saber separar. Eu blindo muito a minha equipe, sempre conversando com elas, vão fazer exercício, vão fazer alguma coisa. Nenhuma tem contato particular com as vítimas, nós temos nosso telefone fixo lá. Só eu tenho contato por estar como coordenador e ter uma autonomia maior. E já ter essa experiência de saber dizer não e tal, porque muitas vítimas querem que a gente resolva tudo. Cesta básica, médico, pensão, guarda das crianças, e tudo a gente tem que estar orientando para os lugares corretos. Quanto aos amigos, somos seres humanos, em toda instituição temos problemas. E a guarda não foge disso. Os que precisam estar em tratamento, a gente tenta amparar, porque eu também tenho curso, até caiu já meu agora que eu vi aqui, de capelania. Nós temos capelãos lá, eu sou capelã, para atender as famílias do guarda, para atender o guarda. Quando o guarda entra em licença médica, eu tento ligar. Por mais corrido que o dia da gente eu tenho uma listinha de aniversários. Tento ligar no dia do aniversário. E tento amparar também nesse momento. Nós temos alguns casos na guarda onde estão aposentados. Porque você sabe que a dependência química é muito complicada. A gente quer ajudar a instituição, quer ajudar a família, quer ajudar, às vezes eles não conseguem se ajudar para ir para um tratamento. Um exemplo de sem citar nomes, ele foi para tratamento, tinha que ficar 6 meses, ele ficou 3 meses e tô bom. Não está. Na cabeça dele está. Mas o caminho daí na instituição é a aposentadoria. E mesmo na aposentadoria a gente tenta ainda ter contato, ver como é que tá, mas é bem complicado, Antônio. O sentimento é de não poder ajudar mesmo, mais do que a gente gostaria. Eu imagino assim também. Muitas vezes, se a estrutura familiar não tiver legal, né? Tanto do guarda civil como qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Né? E você está vivendo momentos de crise no teu trabalho, porque vocês vivem diariamente, né? Crise todo dia, toda hora, todo momento. Se aí a pessoa volta para casa e lá em casa não está legal, né? Ou com a esposa, ou com o marido, ou com o filho, problema daqui, falta de dinheiro dali, aí vai para o trabalho e uma coisa começa a mexer com a outra, e aí não tem curso, né, que sustente um ser humano desse. Não mesmo. E a minha orientação, a minha equipe, assim, é muito, se não tiverem bem, não precisam, ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum. Se não se sentir bem, venha, converse, a gente tira, porque para você atender essas situações que nós atendemos, tem que estar bem, porque vai fazer mal para o guarda, para a guarda, e não vai conseguir. A Guarda Civil, a prefeitura, ela dá uma estrutura para esse tipo de tratamento? Dá também, tem o DSO, Departamento de Saúde Ocupacional, onde são encaminhados, tem psicólogo, lá mesmo tem psicólogo, só que a pessoa, em primeiro lugar, tem que querer se ajudar, né? Exatamente, senão... Mas o caminho é afastar do trabalho, claro, não tem como trabalhar, e vai fazendo o tratamento. E como eu falei para você, tivemos vários em aposentadoria, para se cuidar mesmo, porque dentro da instituição fardado para atender, não tem como. E daí não tem desvio de função também, né? Mas eu vejo que a nossa instituição... Tem casos de guarda que voltou, se recuperou bem?
Eu vou dizer para você que temos um caso onde ele fez faculdade, ele está bem hoje, ele ajuda os outros ainda, sem citar nomes, né? Mas ele está muito bem e eu sempre converso com ele. E ele está Ótimo. na igreja hoje. Que bom. Muito Ele usa bem. arma hoje? Está recuperado para isso ou não? Ainda não usa arma, Uhum. mas ele está num caminho que vai com certeza usar. Certo. Agora, vamos mudar de assunto um pouco. Vamos. Vamos para a política. Hum. Vamos falar do teu lado político. Aliás, eu votei em você na última eleição, Muito hein? obrigada. Agora eu posso abrir o voto, né? Eu votei para você. Mesmo. Eu falei obrigada. aquele dia, de manhã, domingo, tô indo lá no meu Sim, eu local agradeço de muito. voto. Teve muitas pessoas, mas assim, o meu jeito de ser é não incomodar muitos outros. Eu falei que estava candidata, mas eu não fui em muitos lugares. O que eu ainda vou de novo, porque eu acredito que a política é uma consequência do nosso trabalho. Em você querer fazer mais, em querer fazer projetos. Não é só falar que vai fazer. E a vontade é essa. Só que eu não misturo o meu trabalho com política. O que despertou a política em você? Essa vontade de fazer mais projetos. E quais são os projetos que você tem em mente? Principalmente hoje, como eu estou na Patrulha Maria da Penha, para as mulheres. Capacitação dessas mulheres, para a gente ver muitos casos onde elas têm dependência financeira do agressor. Tivemos um caso de uma moça com 28... Ele é o provedor, né? 28 anos, 5 filhos, ela falou, Dona Márcia, eu vou ter que pedir para tirar a medida protetiva, porque quem traz comida para casa é só ele. Ele ameaça. Não, ele agredia ela, ele foi preso por agressão. Deixa eu ver. Só que ela foi lá pedir para tirar, porque o provedor era somente ele. Você queria entrar na política por conta disso? Por conta disso e para ajudar, para fazer projeto em outras áreas. Porque, Tony, como eu estou há 25 anos na Guarda, estive comandante, estive diretora do trânsito, então todos os dias, além das mulheres que a gente atende, eu brinco com a minha equipe. Eu sou casamento, enterro, é tudo. As pessoas vêm para mim. Como eu faço para tirar uma placa? Como eu faço para pedir limpeza? Como eu faço para tirar o lixo? Então, a gente tem que ter os contatos, liga para lá, para o meio ambiente, liga para censo, para ver a iluminação. Então, a gente dá. Então, eu vejo as necessidades. E é por isso que eu... Você tem vontade de ser candidata ainda? Você na Quantas vezes você foi? 2 vezes. Foi mais ou menos... Na primeira fui bem, na segunda eu já não tive muito estímulo, não queria incomodar os outros e complicado, né? Política também é complicada, não vamos entrar no mérito aqui. Mas, então eu penso que 1 é pouco, 2 é bom e na terceira eu vou, se Deus quiser. Você é uma pessoa acessível? Às vezes me perguntam, a Márcia... Eu acho ela meio ríspida, assim. É uma pessoa querida, é só uma questão de você conversar com ela. Não, eu sou meio fechada, exatamente, assim, né? Mas atendo todo mundo. Eu sou muito acessível, graças a Deus. Isso é importante falar, né? 8.000 contatos no telefone, 300 grupos, tá bom. Tá bom, então. Falar uma coisa sobre a questão familiar, questão de crianças, porque tudo tem um começo, né? A gente até aborda quase todo dia no programa que eu apresento também, o outro aqui, o Voz do Litoral, essa questão da violência nas escolas, e inclusive recentemente a Guarda Civil teve que intervir, porque não é admissível. Mas aquela história, Márcia, você é reflexo da tua família, né? Porque eu acho assim, acho não, a família educa, o professor ensina. Quando você precisa que, por exemplo, a patrulha escolar, digamos lá, ou da Guarda Civil ou da Polícia Militar, tenha que passar um corretivo no teu filho, é porque alguma coisa lá na casa, dentro dele, não está funcionando. Bullying, né? É uma responsabilidade do pai e da mãe. Se essa criança vai para a escola para ofender, humilhar outras pessoas, é que dentro de casa não está funcionando. Então as pessoas confundem muitas coisas. Eu acho tudo importante, ProERD, patrulha escolar, tudo que está acontecendo. Aos poucos, a criminalidade foi invadindo as escolas, que até então era um porto seguro. Hoje em dia é um problema grave. Quero que você comente isso e sobre também as atividades. Antigamente, um brinquedo para criança, o sonho de uma criança, era uma bicicleta.
né? Hoje em dia é um iPhone, É o e celular, aí mudou certeza, muita coisa certeza. através disso, né? Com os tempos mudou-se muito. Como você falou, era bicicleta, era um carrinho O jogo era eletrônico, era caçador, caçador, né? jogamos muito na frente de casa. É. Hoje é o telefone. Uhum. Só que assim, além dos trabalhos na escola, tem que trazer esses pais também. Enquanto pedagogo, eu vejo que a reunião tem que ser com eles também. Mais atenção para os seus filhos, porque quando é chamado o pai, ele acha que é mentira, que o filho dele não faz isso. Exatamente. Às vezes nem ele sabe as atitudes do filho. Uhum. Então eu acho muito importante essa reunião para os pais. Nós nos disponibilizamos também, além da Lei Maria da Penha, para a gente levar nas reuniões. E agora nós temos a patrulha escolar na guarda atuante. Eles param de escola em escola, estão visitando as diretoras, estão se disponibilizando, tem pedagoga também. Então elas estão indo, e no EJA também. Então nós estamos mais E às vezes próximos o das problema está escolas, dentro da escola. da escola também, mas eu queria dizer da família, Da família, os valores mudaram né? muito. Porque nós temos um problema grave aí de prostituição infantil, que é apoiado, empurrado pelo pai e pela mãe para essa criança, inclusive, trazer dinheiro para dentro de casa. Sim, sim. Esse é um problema grave para você recuperar uma criança dessa, sendo que o ambiente familiar está podre, né? É complicado, hein, É Márcio? bem complicado e é sensível isso, Tony, porque como é que você vai abordar isso com a criança? Nós, da Patrulha Maria da Penha, também temos um projeto que vamos começar a ir para as escolas nos quintos anos, acho que no meio do ano, porque eu estou elaborando um projeto que tem em Roraima e no Rio Grande do Sul. Maria vai à escola. Uhum, Então a gente vai estar levando valores também. uhum. Então a gente quer com isso mais aproximação ainda da população. Mas as famílias também têm que tomar mais atenção. O dia a dia quer trabalhar, quer levar as coisas para casa, acaba esquecendo do filho, vai para a escola, Uhum. dão graças que vão para a escola, mas não sabe o que tem. Exato. Eu dei aula já numa escola, se você ia fazer reunião, as crianças que precisavam mais que os pais fossem para a escola não iam. Então qual era a minha ideia? Eu fazia um bingo. No bingo ia todo mundo. Lá nesse bingo você pegava para fazer uma reunião. Aí Era o estava todo jeito. mundo lá. Mas Uhum. não é isso. Você tem que chamar, você tem que conscientizar esses pais da necessidade de ter mais atenção com os filhos. Quando o filho é problemático, alguma coisa tem. Bom, Márcia, mais uma vez a gente dá uma paradinha rápida. Vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o TonyCast de hoje. Abraço para você aí que assiste pela TVCI, pelo YouTube. E eu tô com a Márcia aqui para a gente continuar esse nosso bate-papo. Agora te convido a tomar um golinho de água porque o bicho vai pegar. Vamos lá. Agora chegou de brincadeirinha. Esse era meu medo. Não. Já vamos. Mas agora a gente vai falar sobre a violência contra a mulher. Que você é craque nisso. Quero deixar bem claro que eu não sou contra a medida protetiva. Mas eu quero que sair desse programa, TonyCast, hoje, que você me convença que isso funciona. Mas para nós chegar na medida protetiva, vamos falar de outras coisas também. Aceito? Aceito. Vamos lá. Desafio aceito. A violência contra a mulher. Por exemplo, tem uma coisa que eu vejo assim que as pessoas se preocupam muito. Eu vou discorrer para você falar à vontade. É sobre a delegacia da mulher. Eu vejo que não adianta você ter uma placa lá, delegacia da mulher apenas. A mulher vai lá e faz uma denúncia contra o marido dela. A gente todo dia está falando disso aqui. Ninguém parece que fica na cadeia nesse país, né? Daqui a pouco, como é que ela vai fazer essa denúncia e voltar para casa? Eu vejo que tanto Paranaguá, quanto Pontal, quanto Matinhos e outros lugares, todos prometem que vai ter uma casa de amparo para a mulher, ou seja, ela vai lá
ela faz a denúncia, ela não volta para casa no primeiro momento, ela fica lá com os filhos. Porque na maioria, inclusive, a família, sabendo que o companheiro é agressor, é covarde, não é? A família às vezes isola e não quer se envolver, essa mulher fica sozinha. A gente acabou de citar um pouco sobre isso. Essa mulher apanha, essa mulher é desrespeitada e na prática a gente não vê nenhuma ação que de fato funcione quando ela vai lá fazer o registro de uma agressão. Por isso que muitas apanham caladas. Você mesmo acabou de falar de uma mulher que queria desistir lá da medida protetiva. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, Tony, para chegar na medida protetiva de urgência já tem um histórico de violência. Essa mulher já sofre. Nós fazemos palestras sobre isso, sobre o relacionamento abusivo, onde às vezes algumas mulheres não denunciam. Ela tem que ser encorajada, orientada, amparada. Mas hoje em Paranaguá nós temos a Casa da Mulher Parnanguara. Como é que ela funciona? Nós já abrigamos algumas mulheres lá. Todas sabem disso? Nós divulgamos bastante em todas as palestras que a gente faz. Aproveitando que tem o Maria Vai às Ilhas, nós somos em Piaçaguera, Amparo e São Miguel. Passando a Páscoa, vamos continuar nas outras, levando essa informação de que não sabem o que é uma medida protetiva, que não existe apenas a violência física, que existem as outras violências, que é a psicológica, que é pior, um xingamento é violência moral, todo esse tipo patrimonial que se não deixa você trabalhar, violência sexual, se não quer que você use um contraceptivo, é uma violência sexual. Tudo isso é explicado nas palestras, mas hoje a gente tem a Casa da Mulher Parnanguara, onde sim, são abrigadas por 72 horas e se precisar mais. Só que assim, Tony, fica no Emboguaçu, onde era o albergue antigamente, entre o Berta e o Semei Rosiane. Estamos ali instaladas. Quem cuida é a Secretaria da Mulher. Então, assim, lá tem quartos, tem a cozinha, tem toda a estrutura para receber essa mulher com filhos, normalmente vai com filhos. Mas cada caso é um caso. O caso da mulher, às vezes, ela não quer deixar a casa dela, ou às vezes ela não quer ficar lá na casa da mulher, ela quer ir para um parente, até sair a medida protetiva, porque a medida protetiva, primeiro o juiz afasta o agressor. Ele tem uma ordem para se retirar da casa. Muitos não aceitam. Por que eu tenho que sair? A ordem do juiz. Se vão dividir a casa, isso é explicado nós também, oficial de justiça. Parte patrimonial vocês vão decidir judicialmente. Agora é juridicamente a ordem do juiz, o senhor vai ter que sair. Só que o caso onde ele ameaça de morte, ela tem que ficar num lugar seguro. Eu sempre falo, ele morou lá, ele sabe como entrar. Claro. Então, cada risco, você vai ver, não é só um papel. Muitos dizem isso, a medida protetiva é só um papel. Tipo Tony Lagos. Mas não é. A partir do momento que tem a medida protetiva, tem que tomar todos os cuidados. Mas você acha que o cara que tem a mente criminosa, ele vai cumprir medida protetiva? Não, mas daí porque ele já é criminoso. Tem os passos ali. Ele vai usar uma Quantas mulheres morreram com a medida protetiva dentro da bolsa ou do bolso da calça? Mas aí ela não pode andar sozinha, pelo menos no início, até poder prender ele. Ela não pode andar sozinha, ela não pode ir a certos lugares em baile. Tony, uma me ligou lá do NEA, 00:30. Dona Márcia, eu tô aqui no NEA. Eu falei, primeiro, o que você tá fazendo aí? Não era nem para você estar aí. Ele chegou aqui, é um local público, ele não tá proibido de ir aí. Ali não. O que o juiz pede? Proíbe de ir aonde ela está, se é uma igreja que ela frequenta, se é um clube que ela frequenta, ele não pode estar perto. Ele não pode ter contato com ela telefônico, nem ir falar com ela. Tudo isso é descumprimento de medida que nós fazemos relatório. Agora, você falou bem, que se ela estiver num local público, numa praça, tem um evento na praça, ela está lá, ele não está proibido de estar ali. Mas como ele já tem a mente criminosa. Sim. Nós temos hoje também, na Guarda e na PM, o botão do pânico. Tanto o 190 como nós, SOS Mulher, também tem o botão. Que se ele estiver próximo, ela não precisa ligar para a nossa central. Oi, aqui é da Guarda, eu tô... Não.
ela só vai acionar o botão pelo GPS, toca uma sirene na nossa central. Sabe onde ela está? A viatura mais próxima atende, já é deslocado. Ó, botão do pânico. É mais não é garantia. Não é garantia. Se ele tem essa mente criminosa, ela vai ter que cuidar muito. Ela tem que se ajudar Ela também. tem que se ajudar. Porque E não não adianta né? querer que as autoridades, nós não podemos estar 24 horas com ela. Ela tem que ter esses procedimentos Mas de se o cara é o segurança. provedor e ela continua dependendo dele mesmo, afastado. Nós já tivemos vários casos onde ela tirou a medida, só que eu falo para minha equipe, nós não vamos julgar. Você quer tirar a medida? Tem vários problemas, tem vários motivos, dependência emocional, eu gosto dele, eu amo ele. Tire. Só que nós permanecemos à disposição, não sofra. Qualquer ato de violência, porque ele sabe que ela pode fazer de novo. Você faça tudo de novo que nós estamos aqui. Eu brinco com a minha equipe. A vontade é de chegar, por que você vai tirar? Mas não, nós não vamos julgar. Tem muitos problemas, Tony. É muito complexo uma medida protetiva. Ela tem... A mulher tem que se ajudar também. Não quero te convencer, eu só quero justificar que alguns os casos, motivos. Sim, eu entendo. Mas morreram mulheres sem nunca ter feito mas medida alguns casos com a medida protetiva, ela dentro de casa, o camarada foi lá e matou a mulher. Mas isso que eu digo, ele conhece, ele sabe onde entra. Aí, ou ela não pode nesse ficar ponto no mesmo que eu digo lugar, que a tal da medida protetiva... ou ela não pode ficar no mesmo lugar, ela tem que se mudar, ela tem que ir para um lugar mais seguro. É a mesma coisa que eu vejo porque isso não vai impedir esse que tem essa mente de entrar nessa não casa. Não vai, verdade. Eu vejo a medida protetiva quase como uma tornozeleira eletrônica. Eu não vejo... Acho que, se não me engano, a tornozeleira eletrônica ela é particular e é paga por mês. O governo tem que pagar para essa empresa. E era uma grana. Tony, eu digo para você que você acredita na tornozeleira? Não acredito. Foz do Iguaçu, a Patrulha Maria da Penha que cuida da tornozeleira. Mas é igual o botão do pânico. Quando está em certos lugares, começa a apitar, que ele não pode chegar perto. Entendi. É um modo mais prático. Aqui em Paranaguá eu não vejo esse controle da tornozeleira. Lá em Foz tem esse cuidado de vai apitar quando ele chega perto da vítima. Eu vejo também que em algumas cidades tal, a mulher ela tem um aviso, um sinal quando ela está em perigo, se ela estiver na rua, até assim, mesmo sendo assaltada. Sim, mas assim não é muito divulgado, não é muito conhecido. Qual que é? Fecha e tem o X, né? Isso. Tem essas duas. Mas assim não é muito conhecido. O negócio é quando ela tem que pedir ajuda, como fez um bilhete, tem que tentar pedir ajuda. Mas assim, o que eu falo sempre nas palestras, em briga de marido e mulher, não se metia a colher. Só que assim, não é meter a colher e ir lá tentar separar a briga. É denunciar. Eu fiz agora 3 caixinhas de sugestões que eu quero deixar na prefeitura, uma assim com o logo da patrulha, para denúncias. Eu sei de um casal, João e Maria, que moram na rua tal, número tal. Nós fazemos as visitas preventivas, porque os agressores acham que ninguém vai lá na casa deles. Eu mando aqui, ninguém vai se meter. Essa mulher já está afastada de parentes, de amigos, já parou de trabalhar e de estudar. Tá lá, ninguém vai até ela. Quando a gente aparece para visita, ele fica assim. Fizemos uma no Valadares, primeira coisa ele perguntou, quem foi que falou? Eu falei, não interessa quem foi que falou, é uma denúncia anônima. A filha tinha denunciado. Era padrasto. Fizemos 3 visitas. E ela ficou assim, a mulher não falou que era verdade, só que a expressão já dizia. Já deu então, mas ele já se alertou, tem alguém vendo. Então, assim... Qual é o contato? Como é que a mulher que está nos acompanhando agora, seja pela TVCI, seja pelo YouTube, como é que ela faz esse contato, por exemplo, com a patrulha aqui em Paranaguá? 3721-1846 é o nosso número da nossa central, que é o ponto mais fácil para denunciar. Denúncias tem vários lugares, tem o PAN, Ponto de Atendimento à Mulher, no Terminal Urbano. Ali pode deixar. Mas ela pode parar uma viatura também. Pode parar uma viatura, falar a denúncia, passam para nós.
qualquer guarda civil municipal, qualquer lugar, postos de saúde, CRAS, CREAS, todos estão aptos para mandar denúncia, tanto para nós quanto para a PM. Entendi. Minha diretora, como é que nós estamos aí? Vamos um pouquinho? Não, você que eu mando. Não, aqui tá tranquilo, eu converso com a minha diretora, eu tenho que conversar com ela. Então tá bom. Então se vê que a minha diretora diz que eu posso continuar, e o meu diretor diz que tem que cortar. No caso, coincidentemente, eles são casados. Cabe Maria de Penha? Não, na palestra, Tony, colocando, sempre pergunto, mas não tem João da Penha? Zé da Penha? O direito ao homem é o mesmo de elaborar Porque tem homem que apanha, tem homem que é esfaqueado. De ameaça, de agressão, só que não tem a Lei Maria da Penha, que é para as mulheres. É que às vezes muitas vezes o homem que apanha é porque a mulher já está cansada de apanhar. E a hora que ela tem uma oportunidade de se defender, principalmente... Ou não, né? Nós já tivemos casos onde ele apanha mesmo. Ele não bate, ele sofre mesmo. Tem casos, só que quando você vê que vai fazer um boletim de ocorrência, são raros os casos. Só que a orientação é mesmo, nós somos imparciais, não é porque somos da Patrulha Maria da Penha que eu vou dar razão só às mulheres. Nós temos também que orientar os homens. E muitos desses noticiados querem conversar, querem contar. Eu falo, olha, o senhor pode contar o que aconteceu, só que o juiz já decidiu, a medida protetiva está expedida. O senhor tem que respeitar. O senhor não pode ir até lá, senão nós vamos ter que prender. Tá bom. Você falou, para encerrar, você falou que tem botão do pânico. Nós vamos adotar o botão do pânico nessa mesa, né, diretora? Porque daí já avisa, né? Teria alguma pergunta que você apertar o botão do pânico para não responder? Não. Eu sou um livro aberto, se tiver que responder. Só quero colocar aqui também que, além de todo esse trabalho da Guarda, eu faço parte da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Bacana. Sou segunda secretária. Trabalho muito bonito Sou deles. voluntária dos 2 asilos. Vou fazer um café de Páscoa. Você vai para casa às vezes? Não. Não, me pergunto isso. E sou voluntária do Hospital Regional também, para fazer... Que Deus te abençoe. Márcia, prazer mais uma vez conversar contigo. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa aí para a gente encerrar? Quero agradecer. Eu não faço nada sozinha. Quero agradecer a toda a minha equipe. Você vai voltar para o rádio? Quero voltar. Vou fazer um projeto. Já falei com o diretor. Você tinha um programa uma vez por semana da Difusora. Nós não vamos parar de falar nunca aqui, hein? Nós vamos... vou apresentar um projeto que eu quero voltar uma vez por semana à noite. Fora dos meus dias de academia, terça ou quinta, eu vou dizer. Para as mulheres participarem, ligarem, perguntarem. Legal. Essa é a ideia. Faz quantos dias que você não vai para casa? Eu vou para casa todo dia. Você vai todo dia? Vou todo dia. Eu não sei que horas que você vai para casa, mas... Ei, Tony, já vou pedir aqui para você me ajudar no Café 2. Vamos. Eu estou sempre lá, parceiro com eles. Querida, muito obrigado. Obrigada a você. Até a próxima. Conta com a gente, com a TVCI, com o TonyCast, através do YouTube, tá bom? Valeu, querido. Fico muito agradecida e também só quero agradecer meu secretário, os secretários Tony, os secretários Nóbrega e Neves, nosso comandante Bernardi, o prefeito Adriano Ramos, por toda a estrutura que tem nos dado e tenho certeza que vamos ter ainda mais para poder atender mais mulheres e trabalhar mais. Esse programa tem a minha cara, cai tudo. Você viu? Não. Mas também se for muito assim, não é você. Eles mandaram mostrar para a câmera o presentinho que eu vou te dar. Eu quero que você abra e eu vou fazer uma brincadeira para você levar. Senão você não leva esse presente. Você tomar um cafezinho. Olha só. Já que você não vai para casa, você bota o café aí. Não almocei hoje. Ai, meu Deus, nem eu. Você gostou? Muito bom. Então, fazer uma brincadeira contigo. Sabe falar sem abrir a boca? Assim. Olha assim. Tony, o melhor podcast do Brasil. Valeu, minha gente. O TonyCast de hoje fica por aqui. A gente volta na sequência. Um abraço a todos. Keep this frequency clear.